No Divã do Gicovati. Está no ar, no Divã do Gicovati. Como todos os domingos, eu começo conversando com vocês sobre um assunto que me chamou a atenção, particularmente esta semana. Domingo passado, eu estava aqui na rádio, quando eu li uma notícia de que o governo italiano estava oferecendo benefício fiscal para as pessoas de mais de 30 anos que deixassem de morar na casa dos pais. Ou seja, é uma enorme gama de pessoas hoje, rapazes e moças, que mesmo com 30 anos ou mais, não querem ir embora da casa dos pais. Isso é completamente diferente do que acontecia até muito recentemente, quando a postura era exatamente o inverso. Os moços e moças não viam a hora de poder sair de casa, encontravam às vezes algum tipo de resistência por parte das famílias, porque as famílias gostariam que eles saíssem de casa só para o casamento. Então, era muito raro num país como o Brasil, por exemplo, que as pessoas saíssem de casa, mesmo que fosse para estudar, a não ser quando vinham ou moravam em cidade pequena do interior e não houvesse a menor chance de ter uma solução, vamos dizer assim, acadêmica compatível com as aspirações da família e do próprio jovem naquela região. A verdade é que isso é uma característica nossa que tem todos os lados possíveis. Os jovens queriam sair de casa porque eles queriam uma liberdade, principalmente liberdade sexual, que eles não tinham na casa dos pais. Hoje não existe mais esse problema porque rapazes e moças com frequência transam, dormem com os seus namorados na casa dos pais. Tanto faz o pai da moça como o pai do rapaz. As famílias nunca gostaram muito da ideia dos filhos saírem de casa, porque parece que os pais sempre se sentiram um tanto prejudicados com a ideia de produzir filhos, deixá-los crescerem, fazê-los fortes e depois eles irem embora, como se isso fosse uma grande deslealdade ou uma grande traição mesmo. Né? Na realidade, o mais óbvio e o mais razoável seria exatamente isso, que quando as coisas dão certo, os meninos e meninas vão embora de casa. E como hoje em dia não casam tão cedo, naturalmente tenderiam a ficar, morar sozinho por um tempo, o que seria, na verdade, uma experiência muito grande e muito favorável na direção da individualidade das pessoas, na verdade, na constituição de uma postura um pouco mais individual. Na realidade, essa individualidade maior, mais bem constituída na mocidade, talvez ajudasse profundamente, terrivelmente, a possibilidade de acontecer um número maior de relacionamentos de melhor qualidade, já que pessoas mais independentes e individuadas sabem escolher melhor os seus parceiros. Eu lamento esta tendência, essa marcha ré dos moços acomodados. Também é evidente que essa acomodação se dá um pouco em decorrência do fato de que o mercado de trabalho e a possibilidade de ganho está muito prejudicada, mas a verdade é que o certo mesmo é que os moços, depois dos 25 anos, quando não se casam, deveriam ir procurar uma vida mais independente, formando uma individualidade mais bem constituída, formando a sua identidade longe do seio familiar. É uma pena que nós estejamos neste caminho, porque esse é um caminho que impulsiona na direção de uma regressão, de uma dependência maior, ao invés da gente operar na direção da independência. Muito bem, vamos ao nosso primeiro ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Cristina. Pois não, Cristina. De onde você fala? Eu falo de São Paulo, capital. Pois não. Minha pergunta é referente à herança genética da bipolaridade. Pois não. Meu ex-marido foi um bipolar que acabou se suicidando há 7 anos atrás. E eu tenho 2 filhos ainda bem pequenos. Qual é a idade dos filhos? 12 e 9 anos. Sim. E 2 meninos. E me preocupo, assim... 2 meninos. 2 meninos. Que sabem de toda a história do pai, que sabem como o pai morreu. E minha preocupação é como cuidar disso, no sentido de perceber se eles têm esses mesmos componentes, se eles podem vir a ser bipolar, não sei. A preocupação é até quanto é possível herdar.
Na realidade, Cristina, me diga mais algumas coisinhas. O seu marido morreu com quantos anos? 43. As crises dele eram permanentes, eram seguidas ou tinha períodos de intervalos bastante razoáveis em que ele não tinha nenhuma instabilidade, nem depressiva, nem de canapé eufórico? Olha, quando eu conheci... Você conheceu ele com quantos anos? Ele tinha 35. Era uma coisa assim que eu pelo menos desconhecia que ele tinha e não sabia nada. Depois de um tempo o comportamento começou a ser instável, né, entre euforia e depressão, e com 41 anos mais ou menos ele teve uma crise séria e começou um tratamento, porque até então ele não aceitava e não acreditava em tratamentos terapêuticos e nem medicação. Ele sempre fugiu disso e nunca acreditou que ele tivesse alguma coisa nesse sentido. Ele era uma pessoa educada, instruída? Era. Não, assim, com formação acadêmica não, mas era um publicitário, um empresário, inclusive de sucesso. Sim. Mas... Tem alguma outra variável? Quer dizer, a família dele disse que ele já tinha essas crises antes de você entrar? Não, isso não. Quer dizer, apareceu então por volta dos 40 anos de idade dele? Eu acho que um pouco antes, porque um pouco antes ele já começou a se mostrar assim instável, os momentos de euforia eram muito maiores do que os depressivos. Tem a ver, por exemplo, com o uso de bebida alcoólica? Não tinha. Alguma outra droga? Não. Depois que ele começou o tratamento psiquiátrico, que chegou até a ficar internado 4 meses, numa clínica psiquiátrica. Depois disso, ele começou a usar droga e aí começou Qual a usar droga você sabe? Cocaína. Cocaína. E depois de 2 anos, ele acabou se suicidando. Sim. Mesmo com acompanhamento terapêutico. Mas ele começou a usar a cocaína e não parou mais? Não, parou mais. Sim. Os meninos têm algum sinal de algum distúrbio psicológico? Eles chamam atenção por alguma coisa? Não. Nada. O meu filho mais velho só que às vezes assim é uma criança que gosta de ficar quieta e isolada. Alguns momentos. Isso também não é sinal de nenhum tipo de problema, é apenas a natureza dele. Uhum. Eu vou lhe dizer, da minha experiência, o bipolar é sempre em quadro depressivo mais grave. Ele pode, se tiver também algumas características de personalidade mais impetuoso, intempestivo, pode evidentemente se suicidar. Mas eu não creio que a cocaína que entrou aí no meio do caminho seja tão pouco relevante. Né? A bipolaridade, quando é muito severa, também com frequência se manifesta um pouco mais cedo, apesar de que pode se manifestar sempre em qualquer idade. E é um quadro difícil de equilibrar, porque justamente o indivíduo sai às vezes da depressão rapidamente para um quadro eufórico, volta para a depressão, é difícil de equilibrar. Não dá para saber, por exemplo, ainda a predisposição dos meninos, porque evidentemente são muito pequenos. Mas de todo modo eu acho que o mais certo seria você acompanhar com muita atenção e ver se faz a parte que lhe cabe, que é criar uma atmosfera a mais aconchegante, a mais harmoniosa, a melhor possível do ponto de vista emocional para eles. Porque, sem dúvida nenhuma, também um bom contexto emocional ajuda muito a amadurecer, e o amadurecimento pode ser uma variável bastante legal para vamos dizer, para diminuir as chances de que a bipolaridade tenha qualquer gravidade. Eu agradeço a sua participação, lamento não poder lhe dar as garantias que você gostaria, mas tudo é possível mesmo. Mas não subestime a importância da cocaína nessa história. Tem um e-mail aqui da Elaine. Estou prestes a completar 36 anos de idade e uma das coisas que mais me chateiam é o fato de que desde os meus 20 anos não consegui ter um relacionamento que dê certo. Sou uma garota bonita, comum, alegre, comunicativa, sempre tentando ajudar as pessoas e acreditando na corrente do bem. Mas, de um modo geral, os homens se aproximam com um intuito somente sexual. Não sou vulgar. Na fase mais bonita de uma mulher, estou mais sozinha do que nunca.
Até os dois amigos, até dos amigos tenho me afastado, pois vem sempre aquela pergunta, está namorando? Trabalho como secretário num departamento de tecnologia. Eu sou muito reconhecido por amigos e chefia pelo meu desempenho profissional. Na maioria, meus amigos são homens. Acho mais interessante. Desde a minha infância, as mulheres não me aceitam com sinceridade, competição o tempo todo. Estou muito só e triste. O que eu vou dizer a você, Lênin? Eu digo que realmente a vida tem estes aspectos curiosos, não é? Não contempla obrigatoriamente as pessoas mais legais, principalmente aquelas que estão buscando relacionamentos de qualidade. Os homens evidentemente se aproximam, os que se aproximam com mais ênfase são sempre os paqueradores profissionais e se aproximam com finalidade sexual mesmo, não é? Aqueles que são talvez melhores são os mais tímidos, mais quietinhos, aqueles que não chegam e, portanto, com os quais você não poderia, vamos dizer assim, ter essa facilidade de ser tão facilmente abordada. Sendo você uma moça alegre, comunicativa e sempre positiva e tendo um bom ambiente profissional, tendo amigos homens, alguns desses amigos em algum momento vai se lembrar de você. Eu acho que você não deve mudar nada e ao mesmo tempo nem perder e nem um pouquinho as suas esperanças. Na verdade é assim mesmo. Pessoas mais legais têm um pouco mais de dificuldade para encontrar parceiro, principalmente porque não querem qualquer parceiro. E pessoas mais vulgares encontram parceria com facilidade porque para eles qualquer brincadeira os diverte. Você tem que ter um pouquinho de paciência e não pode ficar triste não, porque a vida é assim mesmo. As melhores pessoas demoram um pouquinho mais para se acertar. Obrigado pela sua participação. Temos um ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? Cleiton. Cleiton, de onde você é? Itaquaquecetuba, São Paulo. Pois não. Qual é o problema, Cleiton? Ô, doutor Flávio, boa noite. Eu admiro muito o seu programa. Eu e minha esposa sempre ouvimos o seu programa assim à noite, quando nós chegamos na igreja, né? E eu gostamos muito desse programa. E aproveitando esse programa, eu queria que você me esclarecesse uma dúvida. Eu tenho um tio que é meu patrão, né? Mas só que tem um problema. Ele me humilha muito nesse serviço. Ele me ofende, me xinga. Ele vem com os problemas dele e vem descontar tudo sempre em mim, né? Aí o que acontece? Eu chego e fico nervoso, chego em casa triste. E às vezes eu dou falta do serviço. E para ele me agradar, ele sempre me dá presentinho, essas coisas, né? Mas só que isso fica chato, né? E eu, como eu sou um homem casado, né, fica muito feio pra mim ficar levando bronca. Eu tenho hoje, agora dia 25 de outubro, tive 25 anos. E fica muito feio pra um homem casado, né, ficar levando um sermão, né, xingo, humilhação. Mas o pior, pelo que eu entendi, é que são sermões indevidos, né, quer dizer, injustos, é isso? São injustos, né, porque eu acho que tá certo que nós somos errantes, né, falhos, né, Mas é quando você falha ou é porque ele fica meio nervoso, irritado, impaciente e que ele vai chutando quem está na frente? Exatamente. E você é o que ele mais gosta de chutar? Isso, com certeza. E pior que eu tenho que ainda aguentar a gozação dos funcionários, né? Falar assim, você é o cachimbo, essas coisas, sabe? Você é o quê? Fica falando que você só liga levando xingo, né? Essas coisas, né? É gozação de peão, né? Sabe como é que é? Quantos funcionários tem na empresa? É 20. A empresa do que é? Empresa de prestação de serviço. Sim. Você já pensou em sair mesmo de lá? Já pensei em sair desse serviço já, mas não porque ainda não arrumei um serviço melhor ainda, né? Sim. Porque na realidade eu não vejo muita chance desse seu tio, é tio, né? Ele mudar não. Parece que é uma pessoa muito egoísta, muito mal criada, muito intolerante, muito agressiva, é desses que não suporta nenhum tipo de contrariedade e que está sempre descarregando a tensão e o nervosismo dele em cima de alguém, em particular de quem está por perto e em particular de você, que é pelo jeito uma pessoa legal, boazinha e que aguenta bem as grossuras dele, né? Então, é porque ele sabe que eu não vou xingar ele, porque de o pessoal volta, já porque sabe que você é uma pessoa delicada e que não faz esse tipo de coisa. Então ele abusa justamente de você por saber que você é o
o que aguenta melhor as malcriações dele, né? Então, e pior que quando, às vezes quando eu fico tão nervoso, assim, no outro dia eu não vou trabalhar, ele vem aqui em casa, me chama, quando eu falto me chama, né, então. E pior que ele me chama aqui em casa, fico triste porque eu fico pago aluguel, né? E ele fica aqui em casa incomodando todo mundo, o pessoal aqui, mas né? Mas eu acho que, na verdade, você tinha que em algum momento chegar para ele. E pior que eu trabalho sem registro, eu falo para ele me registrar, ele não me registra. Mas eu acho que você, em algum momento, tem que chegar para ele com firmeza e falar, escuta, com educação também, porque você, pelo jeito, nunca vai conseguir. A gente que é mais delicado e não sabe ser grosso... Ele já falou pra mim assim que o meu defeito, sabe qual é? É que eu sou muito educado. Ele falou desse jeito. Então, meu defeito é que eu sou muito educado, por isso que eu levo xingo. Então, mas eu acho que você tem que em algum momento, chegar para ele e dizer o seguinte, olha, eu sou uma pessoa mesmo muito educada, mas isso aqui está passando do ponto, eu vou ter que pensar seriamente em ir embora daqui porque eu não estou aguentando. Acho que você é muito grosso, muito mal criado e está abusando da minha boa educação. Se você falar isso uma vez, é capaz dele mudar um pouquinho o comportamento dele. Mas tem que ter uma resposta, ainda que seja educada, mas tem que ter uma resposta do tipo, vai devagar porque isso aqui eu não sou também saco de pancada. Você tem que conseguir reagir, só que não nos termos dele, grossura com grossura, porque isso não tem o menor cabimento. É a grossura dele com a sua delicadeza, mas avisando a ele que está te magoando e que você não está mais aguentando, que vai cair fora. Eu acho que se você fizer isso, em algum momento ele vai reagir favoravelmente e pode ser que a gente tenha aí uma boa reação positiva da parte dele. Mas temporária, porque eu não acredito muito que esse cidadão vai se modificar muito não. Vai olhando sempre em volta, a hora que você achar um outro trabalho mais legal, numa empresa um pouco mais responsável e mais respeitosa, caia fora, porque esse cidadão, um pouquinho você pode segurar as grosserias dele, mas ele parece realmente um tipo muito, muito, muito agressivo. Muito obrigado pela sua participação. Tem aqui um e-mail, que é o seguinte: meu nome é Lucas, tenho 24 anos e moro em Teresópolis, no estado do Rio. Eu e minha irmã, de 18 anos, crescemos numa família estável e feliz. Por alguma razão, nós praticamos amor já faz uns 5 anos e nossos pais nunca souberam, já que nós o fazemos quando eles não estão em casa. O que acontece é que nós somos muito apaixonados, é mais do que tesão, e resolvemos ir embora para Juiz de Fora no intuito de estudar, mas nós vamos reviver juntos, sem incômodos. Nós sofremos algum distúrbio psicológico? Eu já li que em algumas culturas isto é possível. Veja bem, Lucas, isto é uma questão complicada. E a gente, para poder falar nisso, tem que realmente conseguir se livrar de todos os preconceitos, de todas as normas, de todas as regras na cultura, da cultura na qual a gente cresceu. Porque, evidentemente, nós somos totalmente submersos num monte de crenças e dogmas, principalmente essas que garantem aquilo que se chama proibição do incesto, quer dizer, a proibição de certas relações sexuais e, obviamente, no caso de vocês, mais do que sexuais, sentimentais. Que isso, em algumas culturas é de outro modo, é verdade. Quer dizer, historicamente, em todas as culturas, em todas as civilizações, tem algum tipo de relacionamento proibido. Mas nem sempre são irmãos. Às vezes a proibição é entre primos, a proibição pode ser entre pais e filha, que também existe na nossa cultura, mas, por exemplo, a proibição entre pais e filha em área rural, do ponto de vista exclusivamente sexual, é uma proibição transgredida com muita frequência. Quer dizer, não é raro na área rural que os pais sejam aqueles que iniciam sexualmente as suas filhas. A relação sexual mesmo entre irmãos também não é tão rara, não é? É relativamente comum, quer dizer, existe tanto heterossexual como homossexual, já ouvi vários relatos. Agora, a história de amor, como você está contando entre vocês, é que realmente é uma coisa pouco usual e que eu confesso nunca tinha ouvido falar. Mas de acordo com a minha maneira de pensar,
bem livre e despojada de preconceitos, essas proibições incestuosas dos tempos de antigamente, eu não sei se tem mais sentido nos tempos atuais. Quer dizer, numa cultura como a nossa hoje, eu penso que é perfeitamente possível você ter uma intimidade sentimental com a sua irmã. A única coisa que fica realmente impossível seria ter filhos, que realmente não é uma coisa muito boa aí, a ideia de você ter filhos, né? Porque o risco de ter crianças com problema, vamos dizer assim, geneticamente determinado é muito grande. Mas é como se você tivesse um problema, talvez, de esterilidade, né? Uma cachumba, por exemplo, que as pessoas, às vezes, jovens têm em certas fases da vida e depois perdem a capacidade reprodutora. Não vejo nenhuma razão para que vocês deixem de viver juntos, se é esse o desejo de vocês. Também não vejo razão para esconder isso. Evidentemente não é fácil falar isso para a família, mas por o fato de ser incomum, mas não porque seja na realidade um crime. A família harmoniosa e feliz e estável, como você conta, talvez tenha sido a razão pela qual os irmãos, você e a sua irmã, se deem tão bem, porque é muito raro os irmãos se darem tão bem a ponto de terem uma relação amorosa desta qualidade. Eu volto a dizer, relação sexual entre irmãos não é nada raro, mas relação amorosa deste jeito é raro sim, e eu não vejo razão para vocês renunciarem a isso, a não ser levando em conta esse aspecto da reprodução, que de fato fica meio interditado desta maneira, não é? Ou adotam crianças, ou então se faz uma inseminação artificial com um esperma que não seja o seu. Mas isto tudo pensando com a cabeça realmente aberta e sem preconceito. Tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes vão ouvir isso dizendo, meu Deus, que absurdo, como é que se pode pensar uma coisa dessas? Afinal de contas são irmãos. São irmãos, mas agora já se amam, já têm a intimidade, já se curtem, e eu não vejo nenhuma razão para só em virtude de um valor, vamos dizer, histórico, que foi, talvez, até um valor que ajudou a organizar a vida em sociedade, mas que hoje não é mais necessário, um casal assim, encantado um com o outro e sereno, porque o e-mail dele não é um e-mail ansioso nem angustiado, é um e-mail calmo, um e-mail que é de alguém que só quer saber realmente se tem algum problema isto, né? E eu, se posso responder, eu diria, apesar de não ser alguém que tem uma experiência grande com esse tipo de história, porque nunca vi parecida, nem eu, nem ninguém, eu acho que não há distúrbio psicológico nenhum nessa história. Então, temos agora uma pergunta justamente dessas gravadas durante a semana num dos telefones. Vamos ouvir. Meu nome é Marcos. A minha pergunta é a seguinte, eu tenho uma dúvida. Eu namoro há 3 anos, estou tendo um pouco de dificuldades agora em relação à relação sexual com a minha namorada. Eu sinto vontade, eu sinto prazer no ânus. Então eu gosto de ter relações sexuais com ela quando ela toca o meu ânus. Eu gostaria de saber se isso é normal e se não for, o que eu preciso fazer porque está prejudicando o meu relacionamento. Então, eu devo dizer a você o seguinte, que isso não tem nada de anormal. O orifício externo do ânus, tanto no homem quanto na mulher, mas principalmente no homem, é bastante inervado e sensível mesmo, não é? Aliás, não vejo, do ponto de vista, também do ponto de vista da sexualidade, isso não tem nenhuma relação com homossexualidade. A homossexualidade, na realidade, está relacionada mais do que tudo com o desejo e não com a prática, porque o orifício externo do ânus é sensível ao toque, muito, muito sensível no caso dos homens, e a própria primeira região do anal também é sensível porque massageia a próstata e isto provoca sensações agradáveis, independentemente de qualquer característica homossexual. Na realidade, isto é parte da natureza, da fisiologia de todos nós, e não vejo nenhum problema em você gostar de ser tocado na região anal durante as relações sexuais. Temos agora um ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Oi, Márcia. Márcia. De onde você fala, Márcia? Falo da Aclimação, São Paulo. Não. Qual é o problema? Então, boa noite. Boa noite. É o seguinte,
Eu fui a uma endocrinologista para fazer os exames, né, de rotina, né? Sim. E acabei falando que eu estava com depressão, mas eu nunca me adaptei com remédio para depressão. Aliás, me sinto péssima com a medicação, né? E ela acabou me dando remédio. E para agradar a minha mãe, eu acabei tomando, né? Qual é o remédio? É o Amato e o Lexapro. Sim. E tem quase uma semana que eu tô tomando e assim, eu tô me sentindo péssima, tô muito irritada. Eu sei a causa da depressão, né? Tudo. Qual é, hein? São vários. Eu passei uma série de aborrecimentos, né? Enfim, na verdade eu não sei se, quando eu perguntei, não é para ser inconveniente, mas quando você disse que sabe qual é a causa... As causas. As causas. Foram várias, são muitas. Sim, mas são bem objetivas. Então, sim, foram várias provações, vamos dizer assim, né? Então, eu acho muito difícil um remédio que cure aborrecimento, ou que cure tristeza. Você é do tipo que fica mais aborrecida com raiva ou fica mais para triste? Eu fico assim, fico cansada. Tipo assim, não adianta nada, né? Eu acho que eu fico com os dois, com raiva e com tristeza, quando né? As coisas não andam do jeito que você quer, você fica mais com raiva ou mais com tristeza? Acho que com raiva. Você é estourada? Não, porque não adianta fazer nada mesmo, né? Quantos anos você tem? 37. Tem alguma vítima, ou você é vítima em particular de alguém que lhe aborrece mais? Sou. Quem é? Marido, mãe? Acho que mãe. Mãe. Você é casada? Eu sou separada. Sei. E a sua mãe aborrece muito, né? Ela dá ordens e tal, né? E isso me cansa. E, aliás, eu fui tomar o remédio para agradá-la, né? E eu tô até rezando para não ficar com raiva nem dela, nem da médica. E eu tenho notado que o remédio tá me deixando com muita raiva. Mas não sei se esse caso é um caso de orações, não é? Você tem que... Se você realmente não acredita na necessidade do remédio, o remédio, para funcionar nas depressões, é preciso que a depressão tenha alguns sintomas bastante claros. Você tem choro fácil? Não. Assim, insônia matinal? Não. Perda de apetite? Não. Começar a comer demais? Isso sim. Transtorno do comer compulsivo. Mas demais? Então, mas o Lexapro também não ajuda muito para isso, não. Faz tempo que você come muito? Faz. Eu era magérrima e eu fiquei gorda. Sim. E esses aborrecimentos, fora estes problemas, vamos dizer assim, em relação à mãe, tem outros motivos bem visíveis que você, com os quais você não pode fazer nada? Eu tento fazer, por exemplo, porque a minha depressão me causa prostração. Sim. Então, assim, como eu fico cansada, eu fico nervosa porque eu não consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer. Serviços. Sim. Serviços, né? Então, eu vou fazendo do jeito que eu consigo, né? Sim. Você trabalha fora? Não, eu trabalho em casa mesmo. Sim. Né? Sim. Mas, assim, o que eu gostaria, assim, que o senhor comentasse, por exemplo, quanto ao remédio, porque eu acho, assim, uma inutilidade eu tomar o remédio, porque eu sinto química no meu corpo, né? Então, veja só, na realidade não é... Só um detalhe, se eu tomar uma xícara de café, eu me sinto alterada. Sim. Sim, eu não estou negando isso. Eu estou dizendo o seguinte, que para saber se o remédio tem alguma eficácia ou não, você teria que esperar pelo menos mais uma semana. Em 15 dias, mais ou menos, dá para ter uma ideia se o Lexapro vai funcionar minimamente. Se não funcionar, seria o caso de tirar mesmo, né? Mas agora já começou, está tomando há uma semana, vamos esperar um pouquinho, né? É evidente que a chance dele funcionar muito bem quando tem muitos motivos objetivos, não é muitas causas objetivas para tristeza ou para raiva, é pequena a chance do remédio funcionar. Aliás, raiva não é uma coisa boa, hein? Você tem que aprender a ficar mais triste do que com raiva, porque não adianta, a raiva é um sinal de uma certa imaturidade, né? Tristeza é uma resposta mais razoável quando as coisas não andam do jeito que a gente gostaria. De todo modo, aguenta mais uma semana para você poder ter uma visão um pouquinho mais clara do efeito do remédio antes de você romper relações com ele de vez, né? Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos aqui um e-mail bastante interessante, por sinal. Meu nome é Marcos, tenho 24 anos, um problema muito sério
se é que isso é um problema. A timidez. Nunca tive uma namorada séria. Chego a tremer e a gaguejar na frente de uma mulher atraente. Como posso resolver isso? Isso também me atrapalha na vida profissional, pois vejo que pessoas menos capacitadas sobem na empresa e eu não. Eu vejo outros rapazes conseguirem as mulheres muito facilmente. O que elas têm? Qual é o segredo? Eu sou um rapaz pacato, não uso gírias e eles usam. Será que eles estão certos? Ultimamente estou recebendo alguns e-mails de um profissional que diz que tem uma fórmula, um curso infalível de como conquistar as mulheres. Ele quer me vender este curso e me dar alguns conselhos. Eu ainda não comprei, mas estou quase comprando. O que o senhor acha? Bom, eu acho o seguinte, essa coisa de comprar curso de como conquistar as mulheres não faz muito o meu gênero. Eu acho isso um tipo de procedimento muito duvidoso. Pode até ser que exista uma estratégia, mas é justamente você, sendo um cara pacato, legal, do bem, aprender a cafajestice dos paqueradores. Eu não vou ser a favor disso de jeito nenhum. O fato de você ser um cara que fica muito impactado diante de uma mulher muito atraente, significa que você, na realidade, tem um respeito muito grande e fica muito fascinado com a sensualidade da mulher, botando ela num pedestal, vendo ela muito superior a você, porque ela é muito atraente aos seus olhos. Isto, evidentemente, te atrapalha um pouco, porque você se sente meio que hipnotizado por aquela deusa maravilhosa, como se ela fosse um ser ET, muito superior a você. Eu acho que não é para tudo isso, acho que você deveria aprender a lidar com as moças com mais naturalidade. Acho que você tem que aprender a entender que realmente os homens têm um desejo visual e que as mulheres gostam muito de provocar esse desejo nos homens e que os homens paqueradores apenas não têm vergonha de ter esse desejo e quando sentem o desejo chegam mesmo. E as mulheres e os homens mais delicados, que nem você, ficam todos sem jeito, como se estivessem ofendendo as moças. Você pode chegar nelas que você não estará ofendendo de jeito nenhum. É bem isso que elas querem que você faça. E não há necessidade de comprar curso nenhum, que isso é tudo picaretagem. É gente querendo ganhar dinheiro às custas da dificuldade emocional de alguns jovens de bem, como é o seu caso. Eu espero que você realmente não faça isso e apenas ganhe um pouquinho mais de coragem para chegar nas meninas, especialmente naquelas que derem sinal de que simpatizam com a sua presença. Temos agora mais um telefonema. Seu nome, por favor? Arthur. Como? Arthur. De onde você fala, Arthur? Doutor Flávio, que prazer conseguir falar com o senhor. Eu falo do Recife. Hoje não. Doutor Flávio, durante 15 anos da minha vida, eu dediquei a uma empresa líder, né, da aviação. Eu era comissário, tenho hoje 44 anos, e depois da demissão eu não consegui superar o desemprego, né, porque o que tem aparecido não tem sido suficientemente bom para mim. Isso tem me deixado angustiado. E eu resolvi, escutando a rádio, resolvi tentar um contato e escutar o que o senhor tem a dizer. Quanto tempo faz que você saiu dessa empresa? Você trabalhou como comissário quantos anos? 15 anos. Quanto? 15. 15 anos. E agora está fora há quanto tempo? 15 anos de uniforme. Há 5. Há 5. Nesses 5 você tentou algum outro trabalho? Não, eu tentei investir nos estudos, né, mas para concurso público, mas não na área da aviação. E não teve bom resultado? Não, porque depois com a falência dessa empresa que eu trabalhava, a área ficou muito restrita, né, e muitos não conseguem até hoje uma recolocação. E é isso que você gostaria, recolocar-se no mesmo setor da aviação? Porque, na verdade, eu queria escutar do senhor um conselho que me ajudasse a superar essa depressão, né? Essa frustração de um sonho que eu vivi e que não volta mais, né? Sim. Mas veja só, Arthur, na verdade, a vida é assim mesmo, não é? A gente é pego de calça curta várias vezes e vários trabalhos que a gente pode estar fazendo podem, de repente, não dar certo.
e a gente tem que fazer mudanças radicais na vida da gente, né? Evidentemente, mesmo se recriarem-se novas vagas no ramo da aviação, certamente gente mais moça também vai ter mais facilidade do que você, porque você deve ter já experiência grande, salário mais alto, etc. Quer dizer, dificilmente teria como não ser prejudicado por outro tipo de competição de gente mais jovem. A vida às vezes prega essas peças. Aliás, semana passada tinha também um outro piloto também da aviação falando da aposentadoria antes da hora que ele tinha sonhado, também meio deprimido. Ficar desocupado é sempre depressivo. Basta eu dizer a você o seguinte, que qualquer atividade que você venha a fazer, talvez venha a ser melhor do que ficar parado. E também não adianta ficar sonhando nem lamentando ou chorando o leite derramado, não é? Ou você busca algum outro tipo de trabalho, de alguma maneira parecido com aquele que você perdeu, ou então você talvez devesse tentar ir atrás de algum tipo de empreendedorismo, né? De algum tipo de atividade ligada a você montar algum tipo de pequeno negócio seu que permita você se ocupar. Na realidade, não tem nada pior do que ficar desocupado. Isso aqui, muito pouca gente que tem competência para isso, e não é o caso da grande maioria de nós. Então a desocupação é depressora sim, trate de buscar qualquer tipo de solução e de atividade que é melhor do que nada. Muito obrigado pela sua participação. Temos agora um ouvinte no telefone, seu nome por favor? É Ana. Ana. Isso. De onde você fala, Ana? Eu falo aqui de Santana, Zona Norte. Pois não. Então, eu tenho 52 anos, eu tenho 2 filhos já moços, né? Eu nunca tive sorte assim no relacionamento, né? Mas só que eu me sinto muito sozinha, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de arrumar alguém. E assim, tem que dar, porque eu não gosto de ser controlada, ficar dando satisfação, de onde eu fui, o que eu vou fazer, não sei, eu me sinto mal, né? Mas aí, e outra coisa também que começou a nascer em mim é um desejo de não me arrumar para não atrair alguém, que talvez eu possa arrumar alguém e ficar nessa situação, eu fico com medo. Mas só que eu me sinto sozinha, entendeu? Não sei o que se passa comigo. Eu não entendi. Você não dá sorte ou você não, foge? Acho que eu fujo um pouco, né? Acho que eu até dou um pouquinho de sorte, né? Mas acho que eu tô fugindo um pouco. Você já teve algum relacionamento que valeu a pena? Já. Tive, e era um pouco assim, foi meio conturbado, foi umas decepções muito grandes que eu tive, né? Então agora também é receosa. Mas isso também não tá me amedrontando muito, não. Então por que tá querendo não se arrumar? Eu não entendi. Eu não sei, acho que é isso também, não sei, eu tenho medo um pouco de receio de atrair alguém, assim, de repente ficar sendo controlado. Acho que eu tenho mais medo de ser controlada do que... Mais medo de tudo é de ser controlado, é? É. Mas nesse relacionamento que te deixou meio machucada, quando foi? Quantos anos atrás? Olha, tem um que foi 1 ano e outro que já faz uns 10 anos que me fez perder até emprego. Nossa, passei uma tribulação com uma pessoa, né? Por quê, hein? Porque praticamente ele me enganou. Ele era uma pessoa assim também que ficava muito assim, naquela marcação ferrada, cobrando muito, mas no fim ele mesmo acabou me largando por outra pessoa. Eu até emprego perdi por causa dele, que eu peguei o tempo de serviço que eu tinha e comprei um carro para ele. Você, pelo menos, eu fui burra mesmo. Tem que ficar mais esperta mesmo. Então, aí você fica com medo dos moços com toda a razão, né? Não é? E da minha idade, não era novo, não. Um homem já formado, já maduro. Então... E o carro que eu dei pra ele passeava com a outra que ele tá até hoje. Então... 7 anos e com nem sei quantos filhos. Então, eu acho melhor você, neste caso, ficar com medo mesmo, né? Se você não ficar esperta. Eu acho que em vez de você tem 2 possibilidades. Uma é ficar com medo, a outra é ficar bem esperta. Ou seja, você entender que existem 2 tipos de gente, as pessoas que são legais, que são do bem, são carinhosas, são respeitosas, e as pessoas que são mais para vigaristas, não é? Oportunistas. Quando você se aproxima desses mais oportunistas, que podem ser muito charmosos, sedutores, chegam com facilidade, falam palavras bonitas na orelha da gente, etc., mas são um perigo mesmo. Esses são realmente para você ter todo o medo do mundo. Agora, os mais legais, não precisa ter medo, porque esses podem ficar ou não ficar. Podem
querer um compromisso mais sério com você ou não, mas definitivamente não vão lhe magoar, não vão lhe maltratar. Então eu acho que o problema na realidade não é de ser uma pessoa com medo ou não, mas é uma questão de você não deixar de escolher direitinho, né? Aqueles que sejam os seus parceiros adequados. Obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte no telefone. Boa noite. Boa noite. Seu Tudo nome? bom? Meu nome é Mauro, eu falo aqui da cidade de São Paulo, do Morumbi. Pois não. E eu gostaria de deixar uma questão no ar em relação a drogas, né? Eu tenho um irmão que já é adulto, tem quase 40 anos e é um dependente químico já da cocaína, né? Sim. E muito se fala, inclusive no seu programa, sobre a droga na juventude, que realmente é um problema muito sério, né? E pouco se fala, acredito eu, sobre casos de sucesso de tratamento desse tipo de usuário já na fase adulta, né? Então a minha pergunta é mais, eu acho que não é uma pergunta de uma resposta simples, né? Mas é mais para que seja um tema aí futuro, quem sabe até de um debate maior sobre como fazer um dependente já químico, né? Não mais um dependente ali uma pessoa que somente usa para ter prazer, mas sim um dependente químico, como fazer essa pessoa se livrar da droga de uma forma, como que eu diria, uma forma própria, ou seja, ela mesma tendo vontade de sair da droga, né? Como despertar essa vontade de saída. Então, eu vou dizer a você o seguinte, na realidade se fala pouco, Mauro, das formas de resolver, porque é difícil mesmo, pouca gente sabe encaminhar isso, poucos conseguem se livrar completamente da droga. Aliás, quanto mais tardio, mais difícil de se livrar, porque os adolescentes, quando começam a usar a droga, esses com frequência entram e saem. Mas quando você tem um usuário já continuado, antigo, frequentador regular das bocas de cocaína, etc., e usuário bastante comprometido, é muito difícil de largar mesmo. Então, a gente fala pouco e principalmente tem que falar muito pouco e brevemente num programa como esse, porque realmente é um assunto extraordinariamente complexo e que exigiria muito mais tempo do que a gente tem aqui. De fato, a cocaína é grave problema social, não tem nenhum sinal de que está em decadência o seu uso e nós teríamos que realmente fazer toda a força para evitar que isso venha a se espalhar ainda mais. O tráfico contribui para isso, tudo contribui para isso. Às vezes a própria dependência, a fragilidade emocional dos jovens e depois dos adultos jovens, tudo isso atrapalha. Se a gente pudesse acabar com isso tudo radicalmente, seria uma grande conquista, mas, Mauro, é muito difícil. Vamos ser realistas e vamos aos pouquinhos ver se conseguimos avançar nesta área. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte ainda por telefone. É o Rogério. Rogério. Tudo bom, Chico? Tudo bom. De onde você fala? Aqui da Vila Mariana. Pois não. Eu me envolvi com uma mulher casada e nesse meio tempo ela ficou grávida do marido, mas eu continuo me envolvendo com ela. Sei. Isso tá me deixando com a cabeça meio atrapalhada, porque eu sei que do sentimento dela por mim, mas eu tô sentindo muitos ciúmes, assim, porque eu não sei do sentimento dela em relação ao marido. Eu tô aqui perdido aí, não tô sabendo que... Você está muito envolvido sentimentalmente com ela? Tô. E ela com você também? Sim. Então, você sabe que se eu tenho que ser rápido, porque infelizmente o relógio olha para cima de mim aqui, tem vários relógios aqui dentro. Você sabe que eu diria para você o seguinte, essas coisas acontecem justamente porque o sentimento que une vocês deve ser muito forte. E ela arrumou um jeito com essa gravidez de provavelmente perturbar bastante a possibilidade de vocês ficarem juntos. Quer dizer, ela acaba, querendo ou não, estabelecendo um vínculo maior ainda com o marido e dificultando a possibilidade desta relação sentimental vir a ser uma história de amor bem sucedido, mais uma história de amor. Essa provavelmente será mais uma história de amor com um final triste, separação daqueles que se amam, e não tenho a menor dúvida de que o sentimento dela predominante é
com você, e ela acaba montando aceitando esta gravidez quase para botar um gancho lá, não tanto para ficar com o marido, como principalmente para fugir de você. Veja que absurdo, as pessoas morrem de vontade de se apaixonar e morrem de medo do amor, da paixão. Isso aqui, um dia, certamente eu vou conseguir falar mais sobre este medo da felicidade sentimental que existe em todos nós. Muito obrigado pela sua participação, lamento pela má notícia. Temos mais um e-mail, que é o seguinte: há aproximadamente 3 meses conheci um rapaz pela internet e de lá para cá nos falamos todos os dias, seja na net ou por telefone. Ele mora em Portugal e eu aqui em São Paulo. Estou muito apaixonada e ele diz o mesmo para mim. Ele sempre me telefona para me mandar beijos e me manda mensagens carinhosas. Durante este período já falei com a mãe dele pela webcam e outro dia falei ao telefone com a irmã. Ele também já conversou com minha mãe e sempre diz a ela que gosta muito de mim e quer me fazer feliz. Ele me parece um bom rapaz, é tranquilo, trabalhador, cuida de sua casa com zelo, pois está a pintá-la junto com sua irmã. Não me parece ser o tipo cafajeste. Ele diz que quer se casar comigo, só que eu estou morrendo de medo de tudo isso, porque às vezes penso se não estou apaixonada por ele por desespero de causa. Tenho 37 anos e quero constituir família e ter filhos. Sou bem-sucedida profissionalmente e independente financeiramente. Ele tem 38 e sempre me diz que quer ter filhos e formar uma família comigo. Por vezes pergunto para ele se ele quer só ficar comigo porque eu quero ter filhos também, ou se é porque ele gosta realmente de mim. Sempre me responde dizendo que gosta de mim e que é para eu ser menos insegura. Eu acho que ele tem razão, porque realmente parece que não falta insegurança em você, né? Você insiste na possibilidade de que ele está com você só por algum tipo de conveniência, que eu nem sei dizer exatamente qual é tão grande, qual seria essa conveniência tão grande. A impressão que me dá é que os encantamentos que surgem pela internet, às vezes dão para as pessoas um pouco a impressão de que são encantamentos falsos. Na minha experiência, os envolvimentos que surgem na internet são de qualidade idêntica àqueles que surgem fora. São exatamente da mesma categoria, da mesma característica e talvez até tenham uma vantagem sobre os envolvimentos que aparecem na vida real, que é o fato de que primeiro um conhece o outro mais intelectualmente, mais moralmente, mais humanamente, antes de conhecer fisicamente. Não é? Porque o conhecer físico, pelo que eu entendi assim, de encontrar ao vivo mesmo, entre vocês ainda não aconteceu. Naturalmente, vocês deveriam ter essa experiência para poder saber realmente qual é o futuro da relação de vocês. Mas, de todo modo, eu devo dizer que, na minha experiência, o amor que surge na internet é da mesma característica, da mesma qualidade que os sentimentos que aparecem e se manifestam na vida real. Não há nenhuma diferença. A chance das pessoas se enganarem pela internet é a mesma da chance das pessoas se enganarem também quando se conhece na realidade. É uma chance sempre presente, mas pelo jeito como você está contando aqui, tudo leva a crer que tem muito mais afinidades do que diferenças entre vocês, o que é um bom prognóstico e não um sinal de que a gente está fazendo as coisas em desespero de causa. Eu acho que querer ter um bom parceiro, caseiro, educado, carinhoso, não é desespero de causa. Desespero de causa é você se casar com um cafajeste que queira realmente se aproveitar das suas vantagens práticas, materiais e coisas que tais. Não vejo nada disso na história que você escreveu aqui. Eu espero que você tenha muito boa sorte e viva muito bem com ele. No Divã do Gicovati tem produção de Alessandra Dias, Petra Chaves, Fernando Galo e Diego Matoso. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Jair Zúculo. A direção, Williams Fernandes, desculpe. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite. No Divã do Gicovati.